E o Agricultura BR traz agora mais informações a respeito de soja. Nós estávamos falando no primeiro bloco do Agricultura BR a respeito de como que estão as lavouras e como que vem a colheita. Trouxemos os números da AG Rural. A AG Rural trouxe um estudo interessante mostrando que apenas 2,5 milhões de toneladas haviam sido colhidas em todo o Brasil até a última quinta-feira. Comparado à mesma data no ano passado, passava de 11 milhões de toneladas, então é um atraso que já era esperado desde outubro por conta da semeadura que acabou se atrasando um pouco. Só que as chuvas agora têm atrapalhado bastante. Na sexta-feira eu mostrava a situação no Paraná, o produtor rural mostrou aquela situação da soja ali bastante prejudicada, colhida por conta das chuvas, e agora a gente vai falar com o presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, André Dobacho, nosso convidado nesta tarde de segunda-feira, 1º de fevereiro. André, é um prazer sempre recebê-lo aqui no Agricultura BR. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer é meu. Uma honra muito grande poder estar aqui, contribuindo, levando as informações nossas aí a campo, com um pouco de preocupação agora, né, Fábio? E não tem como não começarmos falando desse assunto. As chuvas estão atrapalhando, está já influenciando algo de qualidade no Mato Grosso do Sul, porque aqui a gente está falando sempre isso aqui, ou chove ou está nublado o tempo todo. Exatamente, veja bem, nós temos duas situações bastante distintas no Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar, nós temos uma parcela relativamente pequena dos produtores que semearam no final de setembro, né, na segunda quinzena de setembro, logo que vence o vazio sanitário. Esses agricultores, então a gente tem lá uma parcela de irrigantes que fizeram isso, alguns produtores que tiveram um pouco de chuva no final de setembro e fizeram a semeadura antecipada também, ou aqueles que fizeram a semeadura no pó. Esses produtores tiveram um mês de outubro relativamente seco, a gente sofreu bastante no início da semeadura, como você mesmo falou anteriormente, e depois tivemos uma normalização do volume de chuvas, né, ao longo do final de novembro e dezembro. Agora, em janeiro, a gente observou volumes de chuva muito acima do esperado e que fez com que esses produtores tivessem aí parte da sua produção já afetada pelo excesso de chuva, que fez um aparecimento precoce das doenças de final de ciclo, e aqueles que já estavam com a sua lavoura adiantada em processo de maturação, eles estão já sofrendo sim com grãos ardidos, avariados, mofados, como a gente vê ali na região de Rio Brilhante, um pouco no centro do Mato Grosso do Sul, na região de Ribas do Rio Pardo, nesse centro onde existem lá os irrigantes que não utilizaram a irrigação, claro, em função do excesso de chuva, e tiveram a sua produção aí comprometida, com os grãos perdendo qualidade. E é isso que a gente vem observando a campo aí, né? Isso já dá para dizer que é isolado ou está representando já uma queda na média de produtividade, consequentemente pode afetar a produção sul-mato-grossense, que por enquanto, né, os indicadores apontam para um recorde de produção, André? Na verdade foi bem colocado, ainda são episódios isolados, tanto é que quando a gente iniciou a semeadura da safra 2021, a gente já estava muito preocupado em função da seca que a gente vinha sofrendo, muito parecida com a safra anterior, né, onde a gente teve um setembro muito seco, um outubro muito seco. A gente teve também em 2021 esse episódio de secas, de veranicos aí em outubro, que não é muito normal, mas daí a gente teve depois a normalização da pluviometria ao final de outubro, começo de novembro, que fez com que a semeadura sul-mato-grossense avançasse bastante. Então, são episódios isolados, sim. A irrigação no Mato Grosso do Sul ainda, infelizmente, são áreas pequenas, né? Então, a gente tem visto muito pouca gente colhendo em processo de colheita e episódios isolados aí de grãos sendo deteriorados em função da qualidade. O que nós temos agora, realmente, é um atraso no ciclo da cultura, o que vai levar a nossa colheita para um patamar adiante do que a gente estava esperando. Então nós temos esse patamar que você está enxergando, que a ProSoja está enxergando, André, para a colheita no Mato Grosso do Sul, empurrou quanto para frente agora? A gente acredita que a gente já está atrasado em pelo menos 15 dias. A colheita sul-mato-grossense, ela estava prevista para iniciar agora, virada do mês de janeiro
para o mês de fevereiro. Nas áreas mais adiantadas. Exatamente, como a gente viu, né, são os episódios isolados que eu estou falando que estão com problema de grãos, de qualidade de grãos, mas já agora, na primeira semana de fevereiro, já era para a gente estar com as pessoas se movimentando para colher. E o que a gente percebeu a campo, nesses últimos dias de projeto SIGA aí do governo, que a gente percebeu com os nossos técnicos a campo, é que as lavouras que eram para estar em R7, entrando em R7, R6 para R7, que é o processo de maturação fisiológica da cultura, elas ainda estão verdes e terminando seu processo de enchimento de grãos. Então, isso daí é pelo menos 15 dias de atraso na colheita, o que leva a gente para a última quinzena de fevereiro e coloca em xeque a janela de semeadura do milho segunda safra, que iria começar numa situação normal aí de 7, 10 de fevereiro e agora já está sendo empurrada aí para o final de fevereiro, o que liga um ponto de atenção para nós produtores em todo o estado. E esse produtor, esse sojicultor sul-mato-grossense, assim como os sojicultores do Brasil inteiro, tiveram um período no qual adiantaram bastante a sua comercialização, né? Depois deram uma parada, os valores foram melhorando e agora está se pensando como é que se travam esses negócios. A comercialização vem muito adiantada também. Os números que nós tínhamos faltando uma semana ou duas para encerramento do mês de janeiro, cerca de 10 dias para encerrar janeiro, já passava de 63%, chegava próximo a 64% de comercialização no estado de Mato Grosso do Sul, com uma antecipação muito boa em relação a esse fator. Isso traz alguma preocupação ou isso traz tranquilidade aí para quem fechou, travou seus negócios, André? Hoje a gente pode falar em preocupação para quem travou justamente por essa instabilidade climática, o produtor fica muito apreensivo. Como que acontece essa comercialização antecipada? Primeiramente, o produtor vai e trava os seus insumos, né? Então, faço uma trava lá no fertilizante, troco por soja, na semente, nos químicos, faço uma trava do que eu acredito que vou gastar em óleo diesel, em pessoal e tal, e essas travas vão ocorrendo aí na ordem de 30%, 35%, 40% da safra, como aconteceu já no ano passado. Aí, a partir do incremento de preços que a gente vinha observando, o produtor vai se precavendo e vai aproveitando aqueles preços para fazer aí o que ele estima de produtividade média, né, que ele tem ali o seu histórico de produtividade, para fazer suas travas e deixar aí garantido, pelo menos, bons preços na comercialização. E o produtor avançou, então foi a 60%, 65% da sua safra comercializada, e agora o que ele precisa? Ele precisa de garantia que ele vai colher. E com esse atraso no ciclo da lavoura, com episódios de produtores aí colhendo com qualidade baixa de grão, tendo aí 15%, 18% de avariado, de mofado, ele começa a ficar preocupado se o que está ali a campo, né, visualmente uma safra com recorde de produtividade, visualmente que seria um ano muito tranquilo, porque os preços estão bons e ele pode tirar aquilo de campo, ele começa a ficar preocupado em como ele vai tirar a campo. Então, vou te dar um exemplo muito típico dessas situações. Todas as companhias de aviação agrícola do estado estão com filas de pelo menos 8 produtores na fila para cada aeronave da empresa. Então, eu conversei aí ao longo da semana passada com 4 empresas agrícolas que atuam no Mato Grosso do Sul e todas elas estavam com mais de 20 pessoas na fila porque não conseguiam fazer as pulverizações de final de ciclo, o que torna daí o ponto de atenção, de preocupação ainda mais incisivo aí para o produtor. Uma outra questão são colheitadeiras, né? O produtor que vinha tranquilo, porque estava ali com 2 ou 3 prestadores de serviço para fornecer uma colheitadeira para ajudar ali na sua colheita, aquele produtor que não tem 100% da sua capacidade de colheita atendida por maquinário próprio, agora também já viu efetivamente as máquinas sumirem do mercado, né? E isso também é um ponto de atenção, porque daí aquela produção, como a gente falou anteriormente, Mato Grosso do Sul colocou a sua soja num recorde de semeadura. Então a gente vinha atrasado, de repente, por uma capacidade do produtor em conseguir fazer a operação render, a gente semeou tudo de uma maneira muito rápida. E agora nós vemos que não temos outras
Oportunidades de colheitadeiras aí no mercado, já o Paraná com bastante problema de colheita, o Mato Grosso do Sul totalmente saturado, e o produtor fica apreensivo porque não tem máquina para adquirir, não tem máquina para alugar, e ele sabe que se continuar nessa instabilidade climática, ele vai acabar tendo problema para tirar essa produção do campo. Né? E qualquer janela nesse momento sem chuva, né, André? Pelo menos eu tenho conversado com alguns produtores, alguns amigos, qualquer janela sem chuva é máquina no campo. Só que se não tiver a máquina suficiente para fazer essa colheita, acaba ficando na mão dessa chuva toda que tem caído. Não só a colheita, né? E quem está atrasado também as pulverizações, porque agora a gente está formando o cenário ideal para o aparecimento e proliferação de doenças de final de ciclo. Então a gente vê a cultura que teve um excesso de chuva, ela acabou vegetando mais, ficou num porte mais alto. E ela está com uma densidade muito alta. Aí umidade alta no bacheiro, né, ali na parte de baixo da planta. Temperatura amena, sombra, período de nebulosidade muito alta. A planta não consegue fotossintetizar a ponto de suprir sua necessidade nutricional, ela acaba tendo um comportamento defensivo, né? E aí é uma porta de entrada para as doenças de final de ciclo, antracnose, fomopsis. Nossos técnicos de campo observaram bastante evolução dessas doenças a campo. E agora fica aí também a ameaça da ferrugem, que entra também nesses períodos. E tudo isso é uma grande preocupação para o produtor, que pode aí perder bastante a sua produtividade média no final. André, para encerrar nossa entrevista, tendo em vista toda a situação, os parâmetros que foram colocados, os riscos, esse ano um pouco mais de risco do que nós vimos nos últimos 2, 3 anos, talvez pelo fator climático, quais são as expectativas da ProSoja para essa colheita? Bom, em primeiro lugar, nós ainda temos chance de fazer uma super safra. O produtor rural ele precisa ficar muito atento às oportunidades de intervenção, então aqueles que estão com a sua lavoura da metade para o final do ciclo, não descuidem dos protocolos fitossanitários, aproveitem todas as oportunidades de intervenção na lavoura, monitorem suas lavouras de maneira bastante incisiva, com bastante qualidade, e toda oportunidade de entrar a campo fazendo a proteção de cultivos de maneira sempre preventiva, e agora, né, que a gente já está entrando nas últimas pulverizações, não deixem elas para depois, não posterguem, não cancelem, procure obedecer todo o calendário que você tinha programado antes. E dentro da janela de colheita, a mesma coisa. Secou, vamos tirar essa produção do campo, porque ela já está em grande parte comercializada e temos tudo para fazer uma super safra aí. Tá certo, André. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Obrigado vocês. A ProSoja MS está sempre à disposição aí para contribuir da melhor forma para o produtor sul-mato-grossense. Obrigado a todos.